Você já imaginou como seria se a sua própria família virasse as costas para você no momento em que você mais precisava? E se, depois de anos de dedicação, você fosse substituído por alguém que mal conhece a empresa onde você trabalhou tanto? Essa é a história de um filho que foi traído pelo pai, ignorado pela irmã, e agora precisa decidir se deve ou não perdoar sua família quando eles mais precisam dele. Acompanhe até o final para descobrir o desfecho dessa história cheia de emoções e surpresas. Deixe seu like e inscreva-se em nosso canal se você gosta de histórias. Meu pai deu a empresa dele para o meu cunhado na festa de aposentadoria, em vez de me nomear como sucessor, porque, segundo ele, eu era uma decepção. 2 anos atrás, meu pai se aposentou de seu cargo de diretor executivo da empresa de equipamentos de laboratório que ele havia fundado. Por quase uma década, ele me prometeu que eu seria o próximo a assumir a direção, mas, no dia da festa de aposentadoria, ele anunciou que meu cunhado seria o novo diretor executivo. Fiquei completamente chocado, pois fui eu quem organizou aquela festa, e eu não tinha ideia do que estava para acontecer. Eu bati palmas junto com todos os presentes quando ele fez o anúncio, mas, mais tarde, quando o confrontei, ele me disse que tinha seus motivos para me decepcionar. Aparentemente, meu cunhado, Fernando, era mais um filho para ele do que eu, já que eu era apenas uma decepção. Deixe-me explicar, Fernando estava envolvido na empresa há apenas 1 ano na época, enquanto eu já tinha dedicado 7 anos da minha vida àquela companhia. Nós conhecíamos Fernando há muito tempo, pois ele e minha irmã estavam juntos havia quase 10 anos e casados havia 2. Quando meu pai se aposentou, eu tinha trabalhado com Fernando e ele parecia ser uma boa pessoa, pelo que eu pude perceber. Mas ainda assim, eu não conseguia aceitar que meu pai considerasse aquele homem mais como filho do que a mim, seu filho biológico. Quando perguntei ao meu pai exatamente como eu o havia decepcionado, ele disse a coisa mais absurda que eu poderia imaginar, e foi então que perdi todo o respeito por ele. Ele me falou que foi uma decisão muito difícil de tomar, mas que, no final, ele precisava fazer o que era melhor para a empresa. Ele acreditava que alguém tão fraco mentalmente como eu nunca seria um bom líder. Por isso, ele havia preferido Fernando para ocupar o seu lugar, já que meu pai achava que ele tinha mais características parecidas com as dele do que eu. Ao me chamar de fraco mentalmente, ele se referia ao fato de que eu havia sido diagnosticado com transtorno de ansiedade generalizada, e eu cometi o erro de contar para minha família sobre isso alguns meses antes de meu pai se aposentar. Durante um jantar com meus pais, uma noite, deixei cair acidentalmente um pequeno frasco de comprimidos para ansiedade que tinham sido prescritos, e então tive que explicar tudo para eles. Minha mãe aceitou bem a situação, mas meu pai, que nunca acreditou na importância da saúde mental, reagiu mal. Ele sempre achou que a solução para tudo era ser forte, e quando eu revelei que tinha ansiedade, ele começou a perder a confiança em mim. Vale mencionar que minha ansiedade nunca afetou a qualidade do meu trabalho, e eu nunca deixei que ela chegasse a um ponto em que me tornasse menos capaz de liderar uma empresa. Tenho certeza de que muitas pessoas em cargos de alta gerência também enfrentam ansiedade, não pode ser só eu. E estou certo de que elas conseguem lidar com a ansiedade sem deixar que isso interfira no trabalho. Mesmo assim, meu pai me disse que eu o havia decepcionado ao dar desculpas para minha fraqueza e até mesmo recorrer a medicamentos para lidar com isso. Então, após muita deliberação, ele decidiu que Fernando era o candidato perfeito para assumir a empresa em meu lugar. Ele ainda me disse que, se eu quisesse sair, eu era livre para fazê-lo, mas que ele não confiava em mim para liderar a empresa como ele havia feito, já que eu já havia mostrado a ele que não era forte o suficiente. Ele não estava disposto a me entregar o comando. Não foi apenas o que ele disse, mas também o fato de ele ter me levado a acreditar que eu seria o próximo diretor executivo, mesmo já tendo decidido o contrário antes da festa de aposentadoria. Foi realmente doloroso. Naquela noite, saí da festa mais cedo e nunca mais falei com meu pai novamente, porque ele realmente me magoou. No fim das contas, a empresa era dele, então ele tinha o direito de escolher quem ele achava ser a melhor opção. E se ele achava que minha ansiedade ia atrapalhar, eu tinha que respeitar sua escolha, mas eu não precisava ficar por perto e tolerar esse tipo de desrespeito. Então, resolvi me demitir, e, dentro de algumas semanas, comecei a trabalhar em outro lugar. A única pessoa da família com quem mantive contato foi minha mãe. Quando minha irmã descobriu que eu estava me demitindo porque estava irritado pelo fato de meu pai ter escolhido Fernando como diretor executivo em vez de mim, ela considerou isso um ataque pessoal, em vez de tentar entender de onde eu estava vindo. Ela me ligou para defender meu pai, e nós acabamos brigando. Depois disso paramos de nos falar. Nos últimos 2 anos, eu não falei com meu pai ou minha irmã, e obviamente também não tive contato com Fernando. Ocasionalmente, falo com minha mãe e vejo como ela está.
Tentamos nos encontrar pelo menos uma vez por mês, e, sempre que nos encontramos, ela tenta me convencer a acertar as coisas com meu pai, mas eu simplesmente não estou interessado. Cerca de uma semana atrás, minha mãe me ligou muito agitada. Ela me contou que Fernando havia se envolvido em atividades fraudulentas, basicamente, fraude fiscal, e que tinha sido preso. Agora, até mesmo meu pai estava sob investigação por sua associação anterior com a empresa. Achei tudo isso muito perturbador, mas não sabia exatamente o que ela esperava que eu fizesse a respeito. Então, ela me disse que queria que eu falasse com meu pai, resolvesse as coisas com ele e testemunhasse em seu favor no tribunal, caso fosse necessário, já que eu havia trabalhado na empresa anteriormente. Mas fui muito claro com minha mãe, disse a ela que não iria me envolver de forma alguma. Tinha a certeza de que, se meu pai estava sendo investigado, todos os outros executivos envolvidos na empresa seriam investigados em algum momento. Se Fernando havia cometido fraude, então era uma acusação bastante séria, e eu não queria me aprofundar nos detalhes disso. Mas tudo o que sei é que quanto mais longe eu ficar dessa confusão, melhor para mim. Eu disse a minha mãe claramente que não iria me arriscar por meu pai, e que eles teriam que lidar com isso sozinhos, porque eu não queria problemas. Além disso, se meu pai realmente quisesse minha ajuda, ele deveria ter falado comigo diretamente. Ele é quem precisa de mim, porque eu deveria ser o primeiro a contatá-lo? Minha mãe então começou a dizer que eu estava sendo infantil e que, em vez de ser mesquinho, eu precisava falar com meu pai e resolver as coisas com ele, porque essa não seria uma situação fácil para a família, e agora precisávamos ficar juntos. Achei que minha mãe estava sendo irracional e disse a ela que minha decisão era final. Eu não iria procurar meu pai de jeito nenhum. Então, ela ficou brava comigo e disse que eu era egoísta e insensível porque, mesmo quando a família estava passando por tanta dificuldade, tudo o que eu me importava era com o que havia acontecido há 2 anos. Achei isso muito insensível, porque, se ela estivesse no meu lugar, teria se sentido exatamente como eu me senti traído, e também não teria conseguido seguir em frente tão rapidamente. Ela não teria perdoado meu pai se estivesse no meu lugar, sendo preterida por uma posição para a qual ela havia trabalhado tanto por quase 10 anos, por algo completamente fora do seu controle. É ridículo esperar que eu o perdoe, especialmente quando meu pai nunca nem mesmo fingiu estar arrependido pelo que fez comigo. Não acredito que alguém possa perdoar uma pessoa que não está nem um pouco arrependida em primeiro lugar. Então, minha mãe e eu continuamos discutindo por um tempo. Eventualmente, eu apenas disse a ela que isso era provavelmente o karma por terem me prejudicado, e que tudo o que está acontecendo com Fernando e meu pai agora, eles merecem completamente. Então, minha mãe ficou em silêncio e, depois de um tempo, desligou. Eu me senti mal por ter dito isso, então ia ligar para ela algumas horas depois, mas então percebi que ela havia me bloqueado. Agora, me sinto super culpado pelo que disse. Talvez eu tenha sido imprudente ao falar que meu pai estava provavelmente enfrentando seu karma por ter me passado para ser o diretor executivo. Atualização 1. Faz uma semana desde que minha mãe me bloqueou, e eu não consegui falar com ela até agora. Estou tentando não me sentir mal com isso, mas honestamente não há muito que eu possa fazer. Ela era a única pessoa que ainda estava em contato comigo nos últimos 2 anos, e, sem ela, eu me sinto realmente perdido e sozinho. Obviamente, tenho meus amigos para me apoiar, e todos eles estão aqui por mim, mas ela era a única pessoa da minha família que estava cuidando de mim, e agora eu nem mesmo a tenho. É bastante difícil aceitar isso, e eu realmente quero entrar em contato com ela, mas ainda vou manter que não fiz nada de errado. Não acho que tenha dito nada fora de linha, porque realmente acho que isso pode ser karma por me expulsarem da empresa por algo sobre o qual eu não tinha absolutamente nenhum controle. Sim, eu tenho um transtorno de ansiedade, mas, como eu disse, não é incapacitante, não afeta minhas qualidades de liderança, não afeta minha capacidade de trabalhar tão bem quanto qualquer outra pessoa, e certamente não me fez uma decepção, como meu pai disse. Quer as pessoas gostem ou não, as palavras têm significado, e o que ele me disse na noite de sua festa de aposentadoria ficou comigo pelos últimos 2 anos. Sua atitude primitiva em relação à saúde mental e sua importância afetou seriamente minha autoestima por alguns meses, e eu continuei duvidando de mim mesmo, repensando todas as decisões que eu havia tomado até então, e me sentia um impostor até mesmo no meu novo local de trabalho. Levei muito tempo para superar isso, e mesmo agora estou em terapia porque há muitas questões não resolvidas com as quais estou lidando. No entanto, isso nunca afetou minha capacidade de trabalhar, e eu sou um dos melhores funcionários no meu local de trabalho, algo que meus chefes continuam me lembrando, já que planejam me promover em breve. Então, realmente acho que meu pai cometeu um grande erro, e se minha mãe não consegue ver isso, não é culpa minha. É uma pena que ela esteja escolhendo ficar do lado do meu pai nessa história, em vez de dizer a ele para parar de frescura e se desculpar comigo.
Eu não consigo entender por que ela acha que eu deveria ser o primeiro a fazer as pazes, mas uma coisa é certa, não vou fazer nada pela família até que eles me digam que estão arrependidos de tudo, e eles têm que dizer isso como se realmente significassem. Não vou ser usado novamente para benefício pessoal deles. Atualização 2. Minha irmã veio me visitar hoje, e foi muito tenso porque ela estava histérica. Ela só queria que eu ajudasse, já que o marido dela estava em grande apuro, mas, honestamente, nem sei o que eles esperam que eu faça para ajudá-los. Minhas mãos estão atadas aqui. Isso é um crime federal, e não acho que eu possa fazer nada para ajudá-los. Ela parecia estar em um estado terrível, e foi por isso que a convidei para entrar e tentei ser gentil com ela o máximo possível, porque não sou insensível. Não posso simplesmente bater a porta na cara de alguém que está sofrendo tanto. De qualquer forma, ela continuou chorando no meu ombro e dizendo que não fazia ideia de que tudo isso estava acontecendo e que, se soubesse, teria acabado com isso imediatamente. Ela me disse que está muito preocupada com o que vai acontecer com ele e quer que eu use minhas conexões para tirá-lo da prisão, mas eu disse a ela que, infelizmente, não tenho nenhuma conexão que fosse útil nesse caso.